conteúdo traz um olhar estratégico sobre algo que afeta diretamente a rentabilidade das empresas do setor de hortifruti granjeiro, a gestão tributária. Vamos falar sobre planejamento fiscal inteligente e como o ressarcimento de créditos de PIS e COFINS pode se transformar em vantagem competitiva, ajudando negócios a aumentarem sua margem de lucro e reduzirem a carga tributária de forma legal e de forma eficiente. Bom, e para conduzir esse tema essencial e tão importante, convidamos aqui um especialista com ampla experiência em consultoria fiscal, que já está ali, acabei de conhecê-lo rapidamente. Ele já ajudou diversas empresas a recuperarem valores e estruturarem processos mais sustentáveis. Então, gostaria de convidar ao palco Arnibo Bratz Júnior. Arnibo, chega mais. Ele é CEO e sócio-diretor da Audax Consultoria Tributária. Gente, pode bater palma, viu? Seja bem-vindo, viu, Arnibo? Fica à vontade, o palco é todo seu. Pelo segundo ano consecutivo, eu venho aqui falar sobre a parte tributária. E dessa vez a gente vai focar um pouquinho aqui, falar sobre o planejamento tributário para as empresas que estão enquadradas no lucro presumido e querem fazer essa migração para o lucro real, e também falar sobre o ressarcimento do crédito PIS e COFINS. Então eu separei aqui a minha palestra em duas etapas para nós distinguir um pouquinho de cada uma das partes aqui, tá? Então, sobre o planejamento tributário, a gente sabe que a escolha de ser regime de tributação é muito difícil, muitas vezes, para o empresário, né? Porque muitas vezes, se você está enquadrado em um regime de tributação equivocado, você pode perder as suas margens de lucro e aumentar a sua carga tributária. E isso pode tornar a empresa menos competitiva frente aos seus concorrentes. Mas afinal, como que a gente pode estar definindo o regime de tributação? Então é fundamental a escolha de ser regime passar por uma espécie de estudo, onde quem vai fazer esse estudo é o próprio contador ou o tributarista que a gente fala, né? Então, essa pessoa ficará responsável de fazer esse estudo para definir se a empresa é melhor se enquadrar no Simples Nacional, no lucro presumido ou até mesmo no lucro real. Então, a dúvida de escolher esse regime de tributação fica sob a responsabilidade do contador, que muitas vezes até ele fica incerto da complexibilidade do sistema tributário. Então, ele precisa se atualizar, buscar conhecimento a mais para fazer essa escolha positiva para a empresa, né? Então, as leis, os decretos e as alterações frequentes na legislação fazem desse profissional ter maior responsabilidade, precisar se estudar mais, se especializar mais para fazer esse estudo tributário para a empresa. Mas, afinal, o que é o regime de tributação? Então, a gente traz essa pergunta, porque muitas vezes, quando a gente chega no empresário e pergunta para ele qual é o regime tributário que a sua empresa está enquadrado, muitas vezes ele não sabe responder qual é. Então, o regime de tributação é o sistema que estabelece a forma de apuração e pagamento de impostos para as empresas. Então, atualmente no Brasil, nós temos três opções: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Cada regime de tributação com suas próprias características, formas de apuração de imposto e de pagamento. Eu vou explicar brevemente cada um dos três regimes para vocês poderem se situar as diferenças de cada um, e depois a gente vai para um caso prático para verificar qual que é a melhor forma tributária para uma empresa do setor de hortifruti. Então, o Simples Nacional, o nome dele já diz, ele é simples, né? Então, o que significa? Que ele unifica todos os impostos em uma única guia, ou seja, isso facilita a forma de apuração e pagamento de imposto. Então, para fins de cálculo do imposto do Simples, ele leva em consideração esses três fatores: o faturamento mensal, a receita bruta dos 12 meses e o valor da folha de pagamento de funcionários. Então, as alíquotas levam em consideração esses fatores e são distribuídos em 5 anexos. Então, o anexo 1 é as empresas do comércio, o anexo 2 é as empresas da indústria e o 3, 4 e 5 são as empresas prestadoras de serviço. E o lucro presumido? O lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social são calculados a cada 3 meses.
Então, cada 3 meses vem aquela guia salgada lá para vocês fazerem o pagamento, né? E que muitas vezes aí acaba doendo no imposto. Então, a forma de apuração do imposto de renda é 15% ou 25% e a contribuição social é fixada em 9% da alíquota. Isso incide sobre uma base de presunção, que é o famoso 8% lá que se apura a presunção para apurar o imposto de renda e a contribuição social. Então, essa modalidade de tributação, o lucro presumido, ela é vantajosa para as empresas que operam com uma margem de lucratividade superior a presumido, ou seja, superior aos 8%. Então, a pergunta que se cabe aqui para os empresários do setor de hortifruti, será que a sua empresa tem uma margem de lucro superior aos 8%? É praticamente raro hoje uma empresa desse setor ter uma margem acima do 8%. Então, isso já significa que o lucro presumido para o setor de frutas não é viável. Ou seja, tu vai pagar mais imposto do que o necessário. E uma análise que a gente deve fazer do lucro presumido é que as empresas não podem aproveitar o ressarcimento do crédito PIS e COFINS. Esse ressarcimento só cabe para as empresas do lucro real, justamente porque o sistema do lucro presumido está fora da não cumulatividade. Então, a análise do lucro presumido, ela tem que ser muito cauteloso, visto que as margens de lucratividade do setor muitas vezes é abaixo dos 8%, né? E também porque não pode fazer o ressarcimento do PIS e COFINS. E o lucro real? Será que o lucro real é o sistema tributário mais adequado para o setor de frutas? Vamos ver aqui a possibilidade. Então, o lucro real, ele considera o lucro apurado no período. O que significa isso? Se eu tiver lucro, eu vou pagar imposto. Se eu não tiver lucro, por exemplo, fechar no 0 a 0 ou fechar no prejuízo, eu não tenho imposto a pagar. E como que a gente calcula os impostos? A gente vai aplicar essa fórmula aqui. Receita menos despesas igual a lucro. Em cima do teu lucro que você vai aplicar os impostos, imposto de renda e contribuição social. Então, para cálculo do imposto de renda, a alíquota é de 15% para um lucro até R$20 mil mensais e 25% em caso for superior a esse valor do período. E a contribuição social, ela é fixada em 9% do lucro apurado no período. Vejam a comparação do lucro presumido para o lucro real. Lucro presumido, eu vou pagar imposto em cima do meu faturamento, independente se eu tenho lucro ou não, vou ter imposto a pagar. O lucro real não, já é diferente. Eu somente vou pagar imposto se eu tiver lucro, se eu tiver resultado. E a parte boa do lucro real vem a questão do crédito PIS e COFINS. Então, ou seja, o que significa isso? O governo federal criou uma lei, um incentivo fiscal, dando a possibilidade para as empresas do setor de hortifruti estarem ressarcindo esse crédito PIS e COFINS, que mais na segunda parte eu vou explicar para vocês mais detalhado como funciona isso aqui. O que significa? Que toda venda da minha fruta, do meu legume, eu não pago PIS e COFINS na venda. Só que em todo custo de produção ou comercialização eu pago PIS e COFINS embutido na nota fiscal. Então, no lucro real, a gente pode buscar o ressarcimento desse crédito tributário, ou seja, mais dinheiro no caixa da empresa de vocês. Então, para nós responder essa pergunta aqui, qual que é o melhor regime tributário para o setor de hortifruti, a gente trouxe um caso prático, justamente porque o empresário, muitas vezes, se nós pegar a legislação, começar a falar de leis, decretos aqui, o empresário não vai dar muita atenção. Mas se nós apresentar números para ele, talvez ele vai se demonstrar mais interessado em entender um pouco mais sobre a parte tributária. Então a gente trouxe aqui os dados de uma empresa onde a gente fez um planejamento tributário, onde essa empresa aqui chegou para nós ano passado. A gente vai se deparar aqui pelo valor total, tá? Ela teve um faturamento no ano de 14.333.000 e ela estava no lucro presumido. Ou seja, no ano de 2024, essa empresa pagou de imposto no ano 418.000. Imposto de renda e contribuição social, certo? Aqui eu não trouxe impostos de folha de pagamento
e também de ICMS também não, porque do lucro real para o lucro presumido não muda nada esse imposto. Então a gente se ateve aqui em apresentar um resumo para vocês de impostos federais. Então no lucro presumido ela pagou R$418 mil. O que a gente fez? A gente recalculou os mesmos impostos se ela tivesse no lucro real. E a surpresa foi que, se em 2024 ela estivesse no real, ela pagaria R$200.617 mil de imposto. Então, só na parte de impostos, a gente vê que o lucro real, de cara, já é vantagem para o setor de fruta nessa análise, né? Vai pagar menos imposto. E também a gente fez o cálculo do crédito PIS e COFINS, que no lucro real ela teria um ressarcimento de R$573 mil. O que significa isso hoje na parte tributária, em um planejamento tributário? Que no lucro real, esse benefício fiscal do PIS e COFINS, você pode estar pagando impostos com ele. Então, o que significa? Que eu posso pegar os meus R$573 mil, pagar todo o meu imposto de renda e a contribuição social, e mesmo assim eu teria um ressarcimento de R$372 mil em conta corrente. Ou seja, pago imposto, liquido toda a minha dívida tributária, e mesmo assim o governo iria me devolver R$372 mil. Então hoje é essa a vantagem que você tem no lucro real devido a esse ressarcimento do PIS e COFINS, né? Eu posso pagar meu imposto e ainda botar dinheiro no caixa da minha empresa só por meio de uma análise tributária. Então esse é um dos trabalhos que a gente faz em todo o Brasil, que é pegar as empresas que estão no lucro presumido e demonstrar essa viabilidade de estar migrando para o lucro real. O lucro real e as suas vantagens para o agronegócio. Veja que aqui eu não trouxe só o setor de fruta, e sim, o lucro real ele é vantajoso hoje para qualquer empresa que atua no agronegócio. Por que isso? Justamente porque o lucro real é indicado para as empresas que operam com baixa lucratividade, altos custos de produção e sazonalidade de mercado. Ou seja, é o setor hortifruti. Meses com custos altos, pouca produção e sazonalidade de mercado. Então o lucro real, sim, ele é indicado para esse tipo de empresa. E aí entra praticamente todas as empresas aí do agronegócio. O lucro real é o enquadramento tributário mais indicado, mas exige do profissional, ou seja, do contador e também da empresa, maior controle e organização. Justamente porque o meu imposto final vai ser calculado em cima da minha margem líquida, né? Então, eu preciso ter nota fiscal, eu preciso ter controle de estoque, eu preciso ter organização financeira para que o lucro real seja viável hoje para a empresa. Por isso que a maioria dos profissionais contábeis, né, os contadores, considera o lucro real complexo, porque não depende só da contabilidade fazer a apuração de imposto no lucro real, e sim também depende da empresa ter maior controle, maior organização para que o lucro real seja vantajoso. Então, respondendo essa pergunta aqui para vocês, qual o melhor regime tributário para o setor de hortifruti? A gente vê que nesse estudo realizado, o lucro real foi disparadamente a melhor opção, né? Uma porque paga menos impostos e a segunda situação é porque a gente tem aí o ressarcimento do crédito PIS e COFINS em conta corrente aí da empresa. Precisamos considerar que a legislação tributária ela é complexa, possui várias particularidades, muitos benefícios e isenções, muitas vezes desconhecidas pelo empresário e até mesmo pelo próprio contador. Hoje pela manhã eu estive conversando com um empresário e ele comentou que ele nunca ouviu falar sobre esse ressarcimento do PIS e COFINS. E ele ligou para o contador dele na hora, conversei com o contador, cara, eu nunca ouvi falar disso. E essa lei existe desde 2004. Então vejam que a oportunidade está aqui, o benefício está aqui, o governo está dando essa possibilidade ao empresário. Mas muitas vezes o empresário e até mesmo o contador desconhecem dessas possibilidades, né? Segundo os dados do IBGE, cerca de 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. Justamente porque
muitas vezes não aplicam um planejamento tributário adequado para o seu negócio. Então a primeira parte eu fechei aqui explicando para vocês o planejamento tributário e a viabilidade do lucro real para o setor de hortifruti. E nessa segunda parte eu vou estar explicando sobre o ressarcimento do crédito PIS e COFINS, como que é gerado esse benefício para as empresas do setor de hortifruti. Então, diante do alto custo tributário hoje no Brasil, muitos empresários buscam a oportunidade da redução desse custo fiscal, da redução desses impostos. E muitas vezes, na cabeça do empresário, reduzir imposto significa eu vender sem nota, para mim pagar menos imposto. Mas o que a gente quer mostrar aqui? Que não é necessário o empresário correr todo esse risco para trabalhar, vender sem nota, correr um risco da Receita Federal, Receita Estadual, ser fiscalizado. E hoje a gente tem, um exemplo é o planejamento tributário, que a gente pode trabalhar da maneira correta para pagar menos imposto e também buscar todos os benefícios fiscais que a legislação oferece. E um deles é o ressarcimento aí do PIS e COFINS. Então, mesmo assim, a gente encontra vários empresários, empresas do agronegócio, que muitas vezes estão no lucro real e não conhecem muito bem a legislação do PIS e COFINS e acabam deixando de buscar esse crédito aí para ressarcimento. Então, como que as empresas vão gerar esse crédito para restituição? O direito do ressarcimento do crédito para o setor do agronegócio ocorre devido às vendas de frutas, de legumes, serem isentas de alíquota zero do imposto de PIS e COFINS. Então, o entendimento é bem simples. Eu vendi o meu produto sem imposto de PIS e COFINS na venda, porque ele é alíquota zero na venda, mas eu paguei o mesmo imposto de PIS e COFINS na compra de embalagem, no pagamento da energia, do frete, do óleo diesel. Então é muito similar ao ICMS. Eu pago na entrada e não pago na venda, o ICMS fica acumulado. O PIS e COFINS é a mesma coisa. A diferença do PIS e COFINS e do ICMS, que o PIS e COFINS a gente consegue ressarcir esse crédito acumulado em dinheiro em conta corrente aí para o empresário. Então isso é uma lei federal, a Lei 10.925, lá de 2004, que dá direito às empresas estarem ressarcindo esses valores aí em conta corrente ou usando esse crédito para pagamento de imposto federal. Então, qual é o regime de tributação que tem direito ao ressarcimento? Apenas empresas enquadradas no lucro real têm direito de buscar esse ressarcimento. Minha empresa está no Simples Nacional, no lucro presumido, o que eu devo fazer? Volta lá para a primeira parte que eu expliquei a vocês sobre o planejamento tributário. Então tem que fazer um planejamento tributário adequado para mudar para o lucro real, para poder se beneficiar aí desse ressarcimento de crédito. Qual é o período que a empresa tem direito de solicitar esse crédito? Então, se a minha empresa está no lucro real nos últimos 5 anos, de acordo com o Código Tributário Nacional, a gente pode estar retroagindo os 5 anos passados e buscando esses valores acumulados para ressarcimento. Se a minha empresa mudar para o lucro real início de 2026, um exemplo, a gente somente vai poder buscar esse crédito a partir do momento que ela migrar para o lucro real. A partir desse momento em diante. Não é possível nós buscar esse valor do passado. Quais são os créditos que a empresa tem direito de receber? Então, o setor do agronegócio, o setor do hortifruti, ele tem direito de receber 2 créditos específicos de PIS e COFINS, que é conhecido como créditos ordinários, que é o crédito dos insumos, e o crédito presumido, que é o crédito em cima da compra da fruta, que é conhecido como crédito presumido de PIS e COFINS. Então, o crédito ordinário, o que é? São os créditos vinculados às aquisições de insumos e serviços. Então, aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos. Então, a compra de embalagem, o pagamento da energia, do frete, do óleo diesel, do próprio mobilizado de máquinas, equipamentos e caminhões, os aluguéis, as manutenções e gastos vinculados à produção. Então, todo o custo que eu tiver na empresa desses produtos, eu tenho 9,25 de crédito para ressarcir mensalmente. Então, aqui tem um percentual que a empresa pode buscar. De todos aqueles produtos que eu citei,
9,25% em cima da nota fiscal é o valor que a gente tem aí para ressarcir mensalmente. Quando que a empresa pode solicitar esse crédito ordinário? Em relação dos últimos 5 anos. Se ela estiver no lucro real, pode buscar imediatamente esse valor, pedir o ressarcimento em espécie aí para o ressarcimento em conta ou usar esse crédito aí para pagamento de imposto federal. E os créditos presumidos, o que são? Então, o crédito presumido são aqueles vinculados à compra da fruta in natura, ou seja, aquela compra que veio do produtor rural. Se tiver a nota fiscal lá do bloco do produtor ou a contranota, a gente pode buscar 35% da alíquota de PIS e COFINS. Então, esse crédito presumido, ele somente pode ser usado para pagamento via compensação do próprio PIS e COFINS. Após efetuar os pedidos de ressarcimento, qual que é o prazo para eu botar a mão nesse dinheiro, né? Para eu ver esse dinheiro lá na conta da minha empresa? O que a legislação diz? Que a partir do momento que nós protocolar esses pedidos de ressarcimento na Receita Federal, a Receita tem até 1 ano para analisar, homologar e pagar esse valor na conta da empresa de vocês. Mas eu também posso usar esse crédito para compensação de impostos federais. Então, um exemplo, eu tenho lá 100 mil para receber do crédito PIS e COFINS e tenho 80 mil de impostos a vencer, a gente pode usar esse crédito para pagamento desse imposto federal. Qual é o volume financeiro que pode ser obtido com o crédito PIS e COFINS? Aqui a gente trouxe só uma simulação de acordo com o faturamento de cada empresa, só para vocês terem uma ideia do que gera de crédito PIS e COFINS aí para ressarcimento. Então, um exemplo, né? Uma empresa que fatura hoje em torno de R$1 milhão mensal, vai ter em torno de R$40 mil aí de ressarcimento de crédito PIS e COFINS por mês, né? Uma empresa que fatura 3 milhões, em torno de 120, e uma empresa que fatura 5 milhões, em torno de 200 mil reais de crédito mensal aí para receber do governo. Então veja, o dinheiro está na mão de vocês, é só vocês buscar esse direito aí para ressarcimento. Aqui teve alguns casos de sucesso das empresas de hortifruti aí que receberam mês passado. Então uma empresa de São Paulo, aqui do Ceasa, recebeu aqui 2.228.000 em conta corrente mês passado. Aqui acabei equivocando a data, tá? Mas é 20/7, não 20/8. Peço desculpas aí pelo erro. Algumas empresas que confiam no trabalho da Audax, várias delas estão expondo aqui na nossa feira, né? Um exemplo delas é a AGC, a produtora de mamão lá do Espírito Santo. Tem a Frutimel, também está expondo, o pessoal da Arraiar, a Fujita. A Arraiar Orgânicos é uma empresa de ovos, né? É uma empresa de ovos que se enquadra dentro da mesma lei do setor de hortifruti. Quais são os riscos para as empresas? Então essa é uma pergunta que praticamente todo empresário faz para nós. Então o que a gente pode dizer? Como os créditos são procedimentos que está na lei e foi o próprio governo federal que deu esse benefício para o setor, a gente pode dizer que o risco é zero. É zero porque já está na lei, é um direito de vocês estarem buscando. Quando que vai se ter um risco tributário? Quando você solicitar um crédito que não está na legislação ou quando você fizer algo mal feito, né? Fazer o procedimento de ressarcimento fora da lei. Então, a Audax Consultoria Tributária, eu sou um dos diretores da empresa, nós somos lá de Santa Catarina, de Chapecó, é a sede da nossa empresa, e hoje a gente atua praticamente em todo o território nacional, prestando consultoria tributária para o setor do agronegócio, e o setor de hortifruti é o setor que hoje a gente mais tem cliente em todo o Brasil. Praticamente todas as regiões do Brasil aí a gente tem cliente do setor de frutas. Então, que serviços que a gente pode estar prestando aqui para as empresas que estão no Simples Nacional ou lucro presumido? Então, a gente pode fazer o planejamento tributário para vocês. Nós também podemos fazer a contabilidade mensal especializada no setor de hortifruti. Fazemos implantação de custo industrial, justamente para a empresa ter o controle de toda a produção. E também a gente tem o departamento jurídico especializado no setor de atividade. E as empresas que estão no lucro real, a gente faz o ressarcimento do crédito PIS e COFINS, a gente pode fazer a contabilidade mensal, auditorias tributárias, a maioria das empresas que estão no lucro real normalmente fazem auditorias tributárias uma vez por ano, ou cada 2 anos faz esse trabalho, né? Justamente para verificar
se a minha contabilidade está fazendo a apuração correta dos impostos das empresas, né? Então é um trabalho que a gente faz muito em grandes empresas, né? E também temos atendimento jurídico especializado no setor e a parte de redução tributária aí de impostos por meio de teses judiciais, que hoje tem possibilidade de ações tributárias via judicial, onde a gente pode reduzir imposto de renda e contribuição social por meio dessas teses tributárias. Então, como eu comentei, a Audax é lá de Chapecó, Santa Catarina, a sede da nossa empresa, e hoje a gente já recuperou mais de 900 milhões de créditos tributários aí para todos os nossos clientes aí, espalhados em todo o território brasileiro. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês: revolucione os resultados das suas empresas, buscando soluções tributárias para buscar oportunidades ou até mesmo para reduzir impostos de acordo com a lei, de acordo com a legislação, com uma empresa que hoje é referência nacional em todo o território nacional. Nós também somos associados à IFPA, a maioria dos associados da IFPA é o DAX, que vem fazendo esse trabalho de auditoria, de revisão tributária, de ressarcimento de créditos e COFINS, né? E aqui eu vou deixar os meus contatos, caso alguém tenha interesse de mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, tem o meu WhatsApp, que pode ficar à vontade. Eu sou bem ativo nas redes sociais, tem o nosso Instagram, o meu pessoal e o também da empresa, onde diariamente a gente posta algum assunto tributário para os empresários poderem se atualizar. Nós também estamos com um stand aqui na feira da IFPA, bem no final dessa rua aqui. Quem tiver interesse de estar conversando lá com algum dos nossos consultores, tirar dúvidas, a gente está aberto aí para esclarecimento a todos vocês. Então, quero agradecer a presença de todos.